ele era um monge agostiniano, da ordem dos agostinos, né, da ordem agostiniana. Então, mas a gente precisa entender melhor um pouquinho a formação de Lutero. Lutero era de tradição católica, né, tanto é que entrou no mosteiro agostiniano, mas antes dele se tornar um monge, ele frequentou a universidade para estudar advocacia, para estudar direito, né? Lá na universidade ele teve uma experiência mística, espiritual, e resolveu entrar para a ordem dos agostinianos, porque Lutero tinha essa vamos dizer assim, essa coisa na alma, essa impaciência pela sua salvação. Pois bem, então Lutero é um monge agostiniano, né? Foi professor na Universidade de Wittenberg, quer dizer, ele se formou em teologia, ele dava aulas de teologia, dava aulas sobre o livro de Salmos, sobre as epístolas paulinas, enfim, dava aula de Bíblia, né? Quando ele, estudando, é que ele descobriu vamos dizer assim, ele descobriu essa passagem que aclareou seus horizontes. Agora, porém, a gente precisa entender assim, pastor Joaci. A reforma protestante não foi assim feita a partir disso aqui, quer dizer, Lutero é o camarada, é o cara que foi quem fez tudo. Não. Antes de Lutero, já tinha alguns movimentos de reforma. Os mais conhecidos são o movimento dos albigenses, que foi no sul da França, e dos valdenses. Os albigenses, eles eram numa região chamada Albi, no sul da França, e eles tinham por norma, o trabalho que eles faziam era, primeiro, eles rejeitavam a autoridade da tradição e distribuíam no meio do povo porções do Novo Testamento, e eles se opunham às doutrinas do purgatório e da adoração de imagens. Esse povo era da igreja, eles faziam parte da igreja, mas eles olhavam assim alguma coisa e não aceitavam aquilo ali. Era um grupo rebelde. Para a igreja, eles eram rebeldes, tanto é que eles foram perseguidos e destruídos. Depois, na mesma época, aparece também um comerciante rico de Lyon, chamado Pedro Valdo, aí por volta do ano 1100 e pouco, 1170, 1200. Ele se dedicou a investir nesse trabalho. Então, os seguidores de Valdo, né, que eram chamados pobres de Lyon, eles liam, explicavam e distribuíam as escrituras com o povo, certo? Valdo era um comerciante rico, se desfez, assim, vendeu o seu comércio e com o dinheiro ele aplicou e pagou a sacerdotes para fazerem traduções, porções da Bíblia, e eles faziam isso, distribuindo as escrituras e explicando, e com isso eles iam contestando as doutrinas da Igreja Católica. Depois, mais na frente, aparece o Wycliffe, por volta do ano 1300. O Wycliffe foi reitor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, já era um estudioso e tal, e o Wycliffe escreveu contra a doutrina da transubstanciação. Quer dizer, essa doutrina de que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, contra a doutrina de purgatório, essas coisas, que tinha sido estabelecida pela igreja lá no ano 590, com o Papa Gregório. Então, quer dizer, era um movimento que tinha dentro da igreja. E qual foi a grande contribuição de Wycliffe? Traduzir o Novo Testamento para a língua inglesa, para que a maioria do povo tomasse conhecimento. Depois de Wycliffe, teve Russo, na Boêmia, que era um leitor de Wycliffe, ou seja, ele bebeu na fonte de Wycliffe, usando coisas, e foi perseguido pela igreja, foi morto, enfim, várias coisas. Então, houve todo esse movimento antes de Lutero aparecer. Quando Lutero aparece no cenário como monge, Lutero estava lá, estudou para ser monge, celebrava as missas, dava aula na universidade e tal, e era vamos dizer assim, o pregador oficial da capela lá de Wittenberg, onde tem a universidade, que era mantida lá pela Saxônia, que tinha um príncipe lá eleitor. Pois bem, então nesse movimento de inconformismo, as pessoas foram vendo a coisa tomar outra forma. Roma dominava tudo aquilo ali. Então, no meio do povo, foi surgindo aquele espírito nacionalista. A pergunta era por que a igreja de Roma
é quem faz isso aqui na Alemanha, né? Era mais ou menos assim. Por que é que a gente tem que pegar aqui o nosso dinheirinho e mandar para a Alemanha? Então, muita coisa contribuiu para isso. Por exemplo, o século XVI foi chamado, é conhecido como o século das navegações, ou foi a descoberta. Descobriram a América, descobriram o caminho marítimo das Índias, quer dizer, Colombo descobriu a América, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias, Cabral descobriu o Brasil, não sei o quê. Era a época das grandes viagens, das grandes descobertas. Portugal, Espanha, estando à frente desse movimento. Então, a partir do momento que esse pessoal começou vamos dizer assim, a fazer essas descobertas, então o povo começou a tomar conhecimento de outras coisas. E aí foi mudando a diferença, assim, vamos dizer. Eles foram saindo, abrindo a sua visão, e foi criando uma nova classe na sociedade, uma chamada classe média, por exemplo. Então, antes disso, tinha lá os dominantes, os senhores feudais e os vassalos. Com essas descobertas, com essas das navegações, da navegação, o povo foi surgindo uma nova sociedade. Então, muita coisa contribuiu para isso. E Lutero, quando chega desconfiado disso, descobrindo isso, Lutero se reporta à Igreja de Roma, fala com o Papa, escreve ao Papa para mostrar que tinha alguma coisa que precisava ser feita. Lutero nunca quis fundar uma nova religião, fundar uma nova igreja, nada disso. O que ele queria era trazer a igreja de volta, trazer o comboio, o trem, para cima dos trilhos. Por quê? Porque ela estava, desde lá de Constantino, ela vinha se afastando e foi com o negócio e tal. Aí Lutero encontra, nessa época, o Papa Leão X lá em Roma, querendo construir a capela que está lá até hoje. O pastor Joacir deve ter conhecido nas viagens que fez para Israel, deve ter passado lá por Roma, entendeu? Gente fina é outra coisa, né? Eu não fui ainda por lá ainda não, mas vai, né? Eu não faço por Roma ainda não, mas na próxima a gente passa lá e tal. Pois bem, então a capela está lá. Então o Papa queria construir aquilo ali e precisava de dinheiro. E aí, vamos dizer assim, deu um impulso grande na venda de indulgência, coisa que a Igreja Católica já praticava, Lutero conhecia, concordava com um bocado delas, só que o que chamou a atenção de Lutero foi o escandaloso, vamos chamar essa palavra, vamos botar essa palavra, o escandaloso comércio da venda das indulgências. Um dos motivos foi esse. Quer dizer, Lutero conhecia as indulgências que tinha na Igreja Católica e que tem até hoje. Até hoje tem indulgência na Igreja Católica. Só de uma forma comedida. Mas agora não. Como o Papa precisava de dinheiro para construir a capela, então ele precisava de fazer alguma coisa. Então criou essas bulas papais que absolvia a pessoa dos pecados que ele tinha cometido, dos que ele estava cometendo e dos que ele ainda ia cometer. Então, Lutero tinha descoberto aqui a justiça de Deus, não me envergonho do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, entrou em choque. Quando entra em choque, Lutero, depois de ter se reportado ao Papa, escreve essas teses e diz a história que ele pregou com martelo e um prego, mas eu não acredito que tenha sido assim, bem na porta da catedral, mas a história diz que ele pregou essas teses na porta da catedral e que também enviou para o bispo, que era o superior hierárquico dele, que era o coordenador dele, né? E mandou aquelas teses e não deram atenção às teses. Ele escreveu as teses para que elas fossem discutidas. O que eram as teses, por exemplo. O preâmbulo das teses de Lutero diz assim, o preâmbulo, ele escreveu lá em cima: por amor à verdade, pelo desejo de trazê-la à luz, discutir-se-ão em Wittenberg as seguintes proposições ou teses
sob a presidência do padre Martinho Lutero, mestre em arte, em sagrada teologia e professor dessas matérias. Por conseguinte, rogo a todos aqueles que não puderem estar presentes para discutir oralmente, que o façam por carta. O Lutero botou aquilo ali, que era uma prática comum naquela época. Você queria discutir alguma coisa, botava lá as teses. É tanto que até hoje, na faculdade, quando você termina um curso, você de mestrado, você vai defender a sua tese, você vai expor. Pois bem, ele botou ali e chamou a igreja para discutir. Só que a igreja não considerou aquelas teses. Qualquer diz assim, isso é coisa do monge qualquer, deixa para lá. Aí o que é que aconteceu? O povo tomou conhecimento daquelas teses, e aí todo mundo fechou a mãozinha, e todo mundo não sei o que, e começou aquele movimento. E aí quando a igreja veio acordar, e quando o Papa viu que aquele negócio estava prejudicando a igreja, aí o Papa expede uma bula excomungando o padre Martinho Lutero. Que Martinho Lutero, ele excomungou, ele expediu uma bula lá no mês de junho de 1520, e a bula chegou lá em Lutero não sei quantos meses depois. Quando Lutero tomou conhecimento daquilo, queimou aquela bula, aí a desgraça ou a graça já estava feita, né? Tudo bem, então depois dessa fixação dessas 95 teses, todo mundo ficou sabendo, quais os resultados mais notórios da reforma protestante, assim, o que foi que... Bom, o que trouxe para, vamos dizer assim, Lutero nas teses, o que é que ele atacou? Ele atacou aquela venda de indulgências, e Lutero escreveu as teses justamente atacando o quê? Esse comércio escandaloso. Por que é que ele não concordava com aquilo? Primeiro, aquele comércio de indulgências, deixa eu explicar aqui até para o novo convertido. Quer dizer, a pessoa comprava um decreto papal que dizia que ele estava perdoado de seus pecados. Então Lutero combateu isso primeiro, porque a indulgência diminuía a dádiva graciosa da salvação. Ou seja, você não dependia da graça de Deus, você comprava. Você pagava e comprava. Segundo, aquelas indulgências não evocavam a verdadeira contrição interior ou arrependimento. Ou seja, você comprava e botava no bolso e ia para o botequim e encher a cara de cachaça, porque dizia, não, está aqui, ó, comprei aqui. Então, não tinha arrependimento. Terceiro, não produzia a virtude cristã de amor, que era o verdadeiro arrependimento vivido exteriormente. Ela não produzia nada, você comprava e levava para casa. E segundo, era o oposto das virtudes cristãs de misericórdia e de compaixão. Então, quer dizer, ele escreveu isso combatendo isso. Então, escreveu combatendo as indulgências. Então, em que é que a gente pode ver o que é que trouxe de bom para a igreja de hoje? É que Lutero combateu as indulgências, e o princípio da reforma era justamente esse, que invocava, ou que enfocava o quê? A Bíblia, a pessoa de Cristo, a graça e a fé, que são os pilares da reforma protestante. Quer dizer, depois, quando se passou a chamar de movimento da reforma protestante, então o que ficou para as igrejas que estavam começando, que fizeram a ruptura com a Igreja Católica, e aqueles grupos começaram a se juntar, então eles tinham por base, primeiro, a Escritura, né? Deus usou sua palavra para abrir o dique que estava confinado por dentro da igreja, porque ninguém tinha acesso à Escritura. Uma das grandes obras da reforma foi, o Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, Lutero depois traduziu a Bíblia para o alemão, e as traduções da Bíblia foram chegando na mão do povo. Foi o povo ter acesso à palavra de Deus para compreender, ler e entender, né? Perfeito. Outra coisa, só Cristo, por quê? Quando Lutero leu a Bíblia, ele descobriu que as pessoas tinham acesso direto a Deus por intermédio de Cristo. Quer dizer, você só podia chegar a Deus através de Cristo. Ele era o único mediador. E não todo aquele aparato que tinha na igreja romana. Outra coisa, só a graça. Por que é que foi estabelecido esse princípio? Porque Cristo veio a nós pela graça de Deus. E é Ele quem inicia o processo em busca do perdido. Quer dizer, que Jesus disse,
não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quer dizer, essa atitude inicial parte de Cristo. E porque sou a fé? Que a fé é nossa resposta à graça de Deus. Quer dizer, a graça de Deus vem sobre nós e eu respondo a essa graça através da fé. Quer dizer, eu creio naquilo. Eu estou mostrando que o homem não pode salvar. Não precisa comprar. Perfeito. E o homem não pode se salvar a si mesmo. E pelo sistema de indulgência, o cara ia lá, comprava, tinha seus pecados perdoados. Então, até hoje, esses princípios da reforma estão válidos para nós. 497 anos depois, quer dizer, daqui a 3 anos a gente está completando 500 anos da reforma, mas ela continua válida, é um alerta para nossas igrejas. A gente não pode sair disso, da Escritura, de Cristo, da graça e da fé. Nada substitui isso, nada pode substituir isso. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Até hoje, a gente sabe que tem muita gente, e olhe que cristãos, que estão às vezes até vindo para a igreja, não tem muita segurança na palavra de Deus porque não lê a Escritura. E sempre fica naquela de saber das coisas pelo que os outros dizem. Pela interpretação que os outros dão. Que os outros dão. Não, meu amado. É bom você ler a palavra. É bom você estudar a palavra. E assim como os irmãos lá no tempo do Lutero fizeram, estudando a palavra, né? Você precisa também. Eu quero, professor Marcos, pedir para o senhor fazer as considerações finais, agradecer aí a sua presença por nos trazer esta explanação abençoada. Eu creio que os irmãos entenderam, né? E se tiver alguma dúvida e quiser conhecer melhor, converse com o professor Mato, que ele está por dentro, né? É verdade. Inclusive indica até alguns livros aí também. Não, a questão da reforma, e aí você tem que, quando você for pesquisar na internet, lembre-se de uma coisa, tem 3 versões na história, né? A versão da história, você pode escutar a história da reforma pela visão católica, que eles vão abominar com Lutero, dizer que foi rebelde, não sei o quê. Vocês vão ter a história vista pelos teólogos, pelos historiadores protestantes, que vão mostrar isso aqui que eu estou mostrando. E você pode ter também uma outra visão do historiador leigo, que ele está contando apenas a história, dando o contorno, como é que estava o mundo naquela época e tal. E por isso que... Mas foi assim, Deus foi conduzindo a história, como ele está sempre no controle das coisas, foi conduzindo de uma maneira tal que quando o Lutero chegou ali, era o homem certo, na hora certa, com a palavra certa. E aí, quer dizer, abriu uma brecha na parede da barragem, e aí a água passou e não ficou parede, não ficou pedra sobre pedra. Todo mundo foi abençoado com a água espiritual. Muito bem, queremos agradecer a vocês.